Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Sacerdote Eterno. O autor da carta aos Hebreus, ele trabalha desde o capítulo 1 da sua carta uma ideia. Jesus Cristo, ele é anterior à sua vinda aqui a esse mundo. A sua existência não começou quando ele nasceu lá em Belém da Judéia, numa humilde manjedoura. Ele é anterior à sua encarnação. Ele não tem começo, ele não tem fim. Ele é superior aos anjos. Ele é superior à criação porque ele criou os anjos e tudo o mais que acontece. Nada do que foi criado teria sido criado se não fosse por ele. Ele é a origem de toda a vida. Essa ideia ela é repetida várias vezes em toda a carta aos Hebreus. Por que o autor da carta aos Hebreus ele precisa dizer que Jesus é anterior à sua encarnação? Porque a ideia é de que Jesus Cristo, a ideia que ele vai trabalhar, lá em Hebreus, no capítulo 7, verso 16, por exemplo, onde ele diz assim: constituído não conforme a lei de mandamentos carnais, mas segundo o poder de vida indissolúvel. A ideia desse texto é de que ele tem um poder de vida eterna. O que significa que ele é eterno. Ele só pode oferecer a vida eterna porque ele é eterno. Ele sempre existiu. E aqui você vai descobrir uma coisa que precisa ficar realmente bem clara para a gente. Como um sacerdote que é eterno, ele sempre existiu, ele teve a oportunidade de decidir se tornar esse sacerdote que vai ministrar em favor do ser humano. Ele é eterno, ele é anterior à criação. Como ele sempre existiu, então ele pode oferecer a vida eterna. Uma coisa que a gente precisa lembrar a respeito do sacerdote, segundo a ordem de Arão, a família de Arão, conforme ele ministrava em favor do povo, ele poderia oferecer através do sacrifício uma promessa de perdão. Não era o perdão que era oferecido. O perdão só era conseguido no dia da expiação. Simbolicamente, a cada sacrifício que era feito no templo, a culpa pelo pecado era acumulada dentro do santuário, no lugar santíssimo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e borrifava sangue sobre a arca da aliança. E então, simbolicamente, a culpa desse pecado era removida de dentro do santuário. Então você percebe que havia um dia de perdão. Mas mesmo esse dia do perdão apontava para uma realidade futura, quando o problema do pecado seria realmente resolvido. Mas cada vez que o pecador ia até o templo, até o santuário, para pedir perdão pelos seus pecados, ele colocava a mão sobre a cabeça da ovelhinha, ele confessava o seu pecado, a culpa do pecado passava para o cordeiro. Esse processo como um todo, ele não resolvia o pecado. Repito o conceito, ele apenas apontava para uma realidade futura, quando Cristo Jesus verdadeiramente resolveria o problema do pecado. Então, o indivíduo, ele continuava sendo um pecador que tem uma promessa de perdão. Cristo Jesus, aquilo que o autor da carta aos Hebreus vai dizer, como ele é um sacerdote eterno, ele não tem começo e fim, porque ele é Deus, mas ao mesmo tempo, como assumiu a humanidade, então se tornou o nosso sacerdote, ele não apenas perdoa os nossos pecados, porque ele não oferece uma promessa de perdão, ele perdoa os nossos pecados quando se torna o nosso sumo sacerdote. Mas ele também resolve o problema do pecado, porque ele remove o pecado do nosso coração aplicando o poder do seu sangue. E uma vez feito isso, ele escreve os seus mandamentos, a sua lei, no nosso coração. Então, quando você olha para a ideia, você percebe que ele não apenas, por isso ele tem um sacerdócio que é muito superior,
Ele não apenas oferece uma promessa de perdão, ele perdoa efetivamente. Por causa do seu sangue, porque ele é eterno, ele perdoa, ele resolve, mas não apenas resolve. Uma vez que ele remove o pecado do nosso coração, a culpa do pecado do nosso coração, então, através do Espírito de Deus que ele coloca morando dentro de nós, ele escreve a sua lei no nosso coração. Então, ele muda a nossa vida de dentro para fora. E ele é capaz de transformar pessoas. Por isso que você ainda hoje, apesar de saber que todas as pessoas do nosso planeta são pecadoras, você é capaz de olhar para pessoas que viveram lá há muito tempo atrás e se entregaram a Jesus há muito tempo atrás, e você olha para a vida das pessoas antes de Cristo, depois de Cristo, e percebe uma grande modificação. As pessoas se tornam perfeitas nessa vida? Não. Mas há um processo de mudança que vai acontecendo. Por quê? Porque Jesus vai escrevendo, através do Espírito de Deus, a sua lei no nosso coração. Então, ele, como sacerdote perfeito, ele não apenas faz intercessão por nós, ele não apenas promete perdoar nossos pecados, ele perdoa, remove a culpa e ainda escreve a sua lei no nosso coração, mudando a nossa vida. Que outro sacerdote foi capaz de fazer isso? Não existe ninguém em toda a história capaz de conseguir isso. Por isso, o autor da carta aos Hebreus menciona: tudo que vocês viram acontecer lá atrás em todos os sacerdócios eram apenas uma sombra daquilo que Cristo realmente é e faz. Louvado seja Deus pelo ministério de Cristo Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus temos o nosso sumo sacerdote perfeito. Ele não apenas promete nos perdoar, mas ele perdoa. Não apenas oferece um sacrifício por nós, mas com seu sangue remove a culpa dos nossos pecados, da nossa vida, do nosso coração. E ainda escreve a sua lei no nosso coração. E queremos experimentar isso na nossa vida. Seja o nosso sacerdote e sumo sacerdote perfeito, Cristo Jesus. É no seu nome que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?